O mercado de ações é um turbilhão de números, gráficos e valores em constante mudança. Fortunas são feitas e perdidas num piscar de olhos. Mas por baixo da volatilidade, encontra-se um poderoso motor de criação de riqueza. Milhões são atraídos pela sua promessa de altos retornos. Eles sonham com liberdade financeira e reforma antecipada. No entanto, para os não iniciados, o mercado de ações pode parecer um labirinto. Navegar neste mundo complexo requer conhecimento. Exige uma compreensão profunda de como o mercado funciona. O que faz os preços subirem e descerem? Quais são os riscos envolvidos? E como pode você, como investidor, se posicionar para o sucesso? Isto não é um jogo de azar. É um jogo de estratégia, análise e tomada de decisão informada. Este guia servirá como seu roteiro. Vamos desmistificar o jargão, decompor os conceitos e capacitá-lo a investir com confiança. Quer esteja a começar com uma pequena poupança ou com uma carteira considerável, os princípios mantêm-se os mesmos. Compreender os fundamentos é fundamental. Com o conhecimento certo, você pode aproveitar o poder do mercado. É hora de desvendar os segredos do mercado de ações e embarcar na sua jornada para o sucesso financeiro. Vamos começar por desvendar as camadas deste mundo intrigante. Imagine um vasto mercado, mas em vez de bens e serviços, os investidores negociam partes de empresas. Essas partes são chamadas de ações. Quando você compra uma ação, está essencialmente a comprar uma pequena participação acionária nessa empresa. O preço de uma ação é fluido. Ele flutua constantemente com base nas forças da oferta e da procura. Quando mais pessoas querem comprar uma ação do que vendê-la, o preço sobe. Por outro lado, quando há mais vendedores do que compradores, o preço desce. Parece simples, certo? Mas entender o que impulsiona essas decisões de compra e venda é que se torna interessante. O desempenho da empresa é um fator importante. Uma empresa que está a crescer, é lucrativa e tem um futuro brilhante, atrairá investidores, elevando o preço das suas ações. Por outro lado, uma empresa com dificuldades pode ver o preço das suas ações cair. Mas não se trata apenas de empresas individuais. O mercado de ações também é influenciado por tendências econômicas mais amplas, eventos políticos e até mesmo pelo sentimento dos investidores. É uma interação complexa de fatores, todos contribuindo para o fluxo e refluxo constante dos preços. Mas não se sinta sobrecarregado. Ao compreender essas dinâmicas, você pode tomar decisões informadas sobre quando comprar, quando vender e como gerir o seu risco. Nas sessões seguintes, vamos nos aprofundar em cada um desses aspectos. Vamos explorar diferentes tipos de ações, analisar as finanças das empresas e equipá-lo com as ferramentas para construir uma carteira de investimentos diversificada. A jornada para dominar o mercado de ações começa com um único passo. Vamos dar esse passo juntos. Na sua essência, o mercado de ações é uma plataforma. Ele conecta compradores e vendedores de ações. Essas ações representam a propriedade de empresas de capital aberto. Pense nisso como uma gigantesca casa de leilões, onde ações de empresas estão constantemente sendo compradas e vendidas. Mas, ao contrário de um leilão tradicional, onde o licitante com o lance mais alto ganha, o mercado de ações opera num sistema de ofertas de compra e venda. Os compradores fazem ofertas de compra, indicando o preço mais alto que estão dispostos a pagar por uma ação. Os vendedores, por outro lado, definem preços de venda, representando o preço mais baixo que estão dispostos a aceitar. Quando uma oferta de compra corresponde a um preço de venda, uma negociação é executada. Este mecanismo dinâmico de preços é o que torna o mercado de ações tão emocionante e imprevisível. Os preços podem flutuar rapidamente, influenciados por uma infinidade de fatores. Notícias, dados econômicos, até mesmo rumores e especulações podem impactar o sentimento dos investidores. Este fluxo constante de informações cria oportunidades para investidores experientes lucrarem com os movimentos do mercado. Mas é importante lembrar, cada negociação tem um comprador e um vendedor. Para cada vencedor, há alguém do outro lado da negociação que perdeu. Essa natureza de soma zero do mercado destaca a importância de uma pesquisa completa e de uma tomada de risco calculada.
Os antigos princípios econômicos da oferta e da procura são as forças motrizes por trás dos preços das ações. Quando a procura por uma ação específica excede a oferta, seu preço tende a subir. Pense nisso como um brinquedo popular durante a época de Natal. Todos o querem, mas existem apenas alguns por aí. Por outro lado, quando a oferta supera a procura, o preço de uma ação normalmente cai. Isso pode acontecer se uma empresa divulgar relatórios de lucros decepcionantes ou se os investidores perceberem uma mudança no cenário do setor. Imagine um dispositivo que antes era popular, agora ofuscado por concorrentes mais novos e elegantes. A procura diminui, assim como seu valor. Mas a oferta e a procura no mercado de ações nem sempre são impulsionadas por fatores racionais. O sentimento do investidor, muitas vezes alimentado por emoções como medo e ganância, pode desempenhar um papel significativo. Notícias positivas podem desencadear um frenesi de compras, elevando os preços mesmo que os fundamentos subjacentes não tenham mudado. Da mesma forma, o sentimento negativo pode levar à venda em pânico, empurrando os preços para baixo mais do que o justificado. Compreender esses motores emocionais é crucial para navegar na volatilidade do mercado. Ao reconhecer a influência de forças racionais e irracionais, os investidores podem tomar decisões mais informadas sobre quando comprar, vender ou manter suas posições. Seção 3. O papel das bolsas de valores. As bolsas de valores fornecem a infraestrutura para essa dança intrincada entre compradores e vendedores. Elas atuam como mercados regulamentados onde as ações são listadas, negociadas e seus preços são determinados. Pense nelas como os pregões movimentados que você costuma ver nos filmes, embora grande parte da ação agora ocorra eletronicamente. Algumas das bolsas de valores mais conhecidas incluem a Bolsa de Valores de Nova York, a Nasdaq e a Bolsa de Valores de Londres. Cada bolsa tem seus próprios requisitos de listagem, regras de negociação e horários de funcionamento. As empresas que procuram listar suas ações numa bolsa devem atender a certos critérios financeiros e regulatórios. Essas bolsas desempenham um papel vital na garantia de negociações justas e ordenadas. Elas fornecem transparência ao divulgar informações de preços em tempo real e ao fazer cumprir as regras contra a manipulação de mercado. A existência desses mercados regulamentados promove a confiança do investidor, o que é essencial para o bom funcionamento do mercado de ações. Como investidor, você não interage diretamente com essas bolsas. Em vez disso, você trabalhará por meio de uma corretora que atua como seu intermediário no mercado. Vamos nos aprofundar no papel das contas de corretagem e na mecânica de negociação na próxima sessão. Seção 2. Ações ordinárias. Uma voz na empresa. As ações ordinárias, também conhecidas como ações ordinárias, são o tipo mais comum de ação. Quando você compra uma ação ordinária, não está apenas comprando um pedaço de uma empresa. Você está ganhando voz na sua direção. Os acionistas ordinários têm direito a voto, o que lhes permite participar de decisões importantes, como a eleição do conselho de administração ou a aprovação de ações corporativas importantes. Esse privilégio de propriedade torna as ações ordinárias atraentes para investidores que desejam ter voz nas empresas em que investem. É como ter um lugar à mesa durante importantes discussões familiares. Seu voto, juntamente com o de outros acionistas, pode influenciar o rumo da empresa, impactando potencialmente sua lucratividade e, consequentemente, o valor do seu investimento. No entanto, esse privilégio de propriedade tem seus riscos. Os acionistas ordinários são os últimos da fila quando se trata de reclamar ativos se uma empresa falir. Imagine um navio enfrentando mares revoltos. Credores e acionistas preferenciais são como botes salva-vidas, enquanto os acionistas ordinários estão no convés, torcendo pelo melhor, mas preparados para o pior. Apesar dos riscos, as ações ordinárias têm potencial para retornos maiores em comparação com outras classes de ativos. Elas oferecem a possibilidade de valorização do capital, à medida que a empresa cresce e o preço de suas ações aumenta. Além disso, algumas empresas distribuem uma parte de seus lucros aos acionistas como dividendos, fornecendo um fluxo de renda adicional. Seção 3. Ações preferenciais, buscando renda fixa. As ações preferenciais ocupam um meio-termo interessante entre as ações ordinárias e os títulos.
Elas oferecem um pagamento fixo de dividendos, semelhante aos pagamentos de juros de títulos, proporcionando aos investidores um fluxo de renda previsível. Isso as torna atraentes para investidores orientados para a renda que buscam estabilidade e pagamentos regulares. Pense nas ações preferenciais, como alugar um imóvel. Você, o acionista, é o locador que recebe pagamentos regulares de aluguel na forma de dividendos. Esses pagamentos têm precedência sobre os dividendos de ações ordinárias, o que significa que os acionistas preferenciais são pagos primeiro. Essa prioridade fornece um nível de segurança, como receber aluguel garantido, mesmo que o inquilino enfrente dificuldades financeiras. No entanto, ao contrário dos pagamentos de juros de títulos, os dividendos de ações preferenciais não são garantidos. A empresa tem a discrição de reter ou reduzir dividendos, principalmente durante períodos econômicos desafiadores. É como um inquilino com dificuldades para pagar o aluguel. Você pode receber pagamento parcial ou nenhum. Embora as ações preferenciais geralmente ofereçam menos potencial de valorização do capital em comparação com as ações ordinárias, elas ainda podem flutuar em valor com base nas taxas de juros e na saúde financeira da empresa. Compreender essas dinâmicas é essencial para investidores que buscam equilibrar a geração de renda com o crescimento potencial de capital em suas carteiras. Seção 1. As oscilações de humor do mercado, decifrando as forças em jogo. O mercado de ações é uma entidade viva e que respira. Ele pulsa com energia, impulsionado por uma teia intrincada de fatores interconectados. Compreender essas forças é como ler a mente do mercado, antecipando seu próximo movimento. Embora seja impossível prever todas as suas reviravoltas, reconhecer os principais motores pode ajudá-lo a navegar em sua natureza imprevisível. Uma das forças mais poderosas é o sentimento do investidor. Impulsionado por emoções como medo e ganância, o sentimento pode influenciar o mercado como um vento forte. Notícias positivas, reais ou percebidas, podem desencadear um frenesi de compras, fazendo os preços dispararem. Por outro lado, notícias negativas podem desencadear um êxodo em massa, com os investidores lutando para vender, derrubando os preços. Imagine um teatro lotado. Alguém grita fogo e o pânico se instala. Todos correm para as saídas, independentemente de haver um incêndio real. Da mesma forma, o medo e a incerteza no mercado podem levar à venda irracional, criando oportunidades para investidores experientes comprarem ativos subvalorizados. Assim como um capitão navega um navio em mares tempestuosos, os investidores devem aprender a enfrentar as ondas emocionais do mercado. Ao reconhecer a influência do sentimento, você pode evitar tomar decisões impulsivas baseadas em medo ou ganância. Em vez disso, concentre-se nos fundamentos e deixe a lógica guiar suas ações. Seção 2. Desempenho da empresa. A pedra angular da avaliação. No centro de cada ação está uma empresa. Seu desempenho, sua capacidade de gerar lucros e crescer ao longo do tempo, constitui a base do valor de suas ações. Analisar a saúde financeira de uma empresa é como examinar os alicerces de uma casa. Alicerces sólidos sugerem estabilidade e potencial de valorização, enquanto rachaduras e fragilidades levantam preocupações. Os investidores examinam as demonstrações financeiras de uma empresa, aprofundando-se em sua receita, lucros, níveis de endividamento e fluxo de caixa. Eles buscam lucratividade consistente, fortes perspectivas de crescimento e um balanço patrimonial saudável. Esses fatores fornecem insights sobre a capacidade de uma empresa de resistir a tempestades econômicas e capitalizar condições favoráveis do mercado. Imagine duas padarias. Uma produz pão delicioso e procurado de forma consistente, atraindo uma base de clientes fiéis. A outra luta com qualidade inconsistente e vendas decrescentes. Em qual padaria você preferiria investir? A resposta parece óbvia. Da mesma forma, no mercado de ações, identificar empresas com fundamentos sólidos é crucial. Procure empresas com um histórico de sucesso, uma vantagem competitiva em seu setor e uma base financeira sólida. Essas empresas
têm maior probabilidade de resistir a crises do mercado e gerar valor de longo prazo para seus acionistas. Seção 3. Fatores macroeconômicos. Surfando nas ondas econômicas. O mercado de ações não existe no vácuo. Ele é influenciado pelo cenário econômico mais amplo, assim como um navio navegando em mar aberto é afetado por marés e correntes. Fatores macroeconômicos, como taxas de juros, inflação e crescimento econômico, podem criar ondas que se propagam pelo mercado, influenciando os preços das ações em geral. Os bancos centrais, como o Federal Reserve nos Estados Unidos, desempenham um papel crucial na direção do navio econômico. Eles ajustam as taxas de juros para controlar a inflação e estimular o crescimento econômico. Taxas de juros mais baixas tornam mais barato para as empresas pedirem dinheiro emprestado, potencialmente alimentando a expansão e impulsionando os preços das ações. Por outro lado, taxas de juros mais altas podem sufocar o crescimento e exercer pressão descendente sobre o mercado. A inflação, a taxa na qual os preços de bens e serviços aumentam, é outro fator importante. A alta inflação corrói o poder de compra, tornando mais caro para as empresas operar e para os consumidores gastarem. Isso pode prejudicar o crescimento econômico e impactar negativamente os preços das ações. Compreender essas forças macroeconômicas pode ajudá-lo a antecipar as tendências do mercado e posicionar sua carteira de acordo. Assim como um marinheiro habilidoso ajusta suas velas para aproveitar o vento, os investidores podem ajustar suas estratégias de investimento para se beneficiar de condições econômicas favoráveis e mitigar os riscos durante tempos turbulentos. Seção 1. Entrando na arena. Seu portal para o mercado. Então, você está pronto para entrar no campo de jogo emocionante e potencialmente lucrativo do mercado de ações. O primeiro passo crucial é escolher seu portal, sua conta de corretagem. Este é o seu portal para o mundo das negociações, a plataforma onde você comprará e venderá ações. Selecionar a corretora certa é fundamental. É como escolher o par de sapatos certo para uma maratona. O ajuste errado pode causar desconforto e prejudicar seu desempenho. Os fatores a serem considerados incluem taxas de negociação, recursos de pesquisa e educação e a facilidade de uso da plataforma, especialmente se você for um iniciante. Pense nas corretoras como seus guias neste vasto mercado. Algumas atendem a traders ativos, oferecendo ferramentas avançadas de gráficos e velocidades de execução extremamente rápidas. Outras se concentram em investidores de longo prazo, fornecendo relatórios de pesquisa, ferramentas de planejamento de aposentadoria e acesso a fundos mútuos e ETFs. Não tenha medo de pesquisar, comparar ofertas de diferentes corretoras e ler avaliações de outros investidores. Procure uma plataforma que se alinhe ao seu estilo de investimento, tolerância ao risco e nível de conforto tecnológico. Lembre-se de que a corretora certa deve capacitá-lo, não intimidá-lo. Seção 2. A arte do planejamento de investimentos. Traçando seu curso. Antes de executar sua primeira negociação, é crucial criar um roteiro, seu plano de investimento. Este plano servirá como sua bússola, guiando suas decisões e ajudando você a se manter focado em seus objetivos financeiros. É como partir em uma viagem marítima. Você não sairia do porto sem um destino em mente e um curso traçado. Comece definindo seus objetivos financeiros. Você está economizando para a aposentadoria? Uma entrada para a compra de uma casa? A educação do seu filho? Cada meta tem um horizonte de tempo e tolerância ao risco diferentes associados a ela. Para objetivos de longo prazo, como a aposentadoria, você pode tolerar riscos maiores para obter retornos potencialmente maiores. Para objetivos de curto prazo, como uma entrada para a compra de uma casa, preservar o capital torna-se fundamental. Em seguida, avalie sua tolerância ao risco. Quão confortável você se sente com as flutuações do mercado? Qual nível de perda potencial você pode suportar sem perder o sono?
Compreender seu apetite por risco é crucial para construir uma carteira que se alinhe aos seus limites emocionais e financeiros. Por fim, determine sua estratégia de investimento. Você será um trader ativo, tentando cronometrar o mercado e capitalizar os movimentos de preços de curto prazo? Ou você adotará uma abordagem de comprar e manter mais passiva, concentrando-se no crescimento de longo prazo? Não existe resposta certa ou errada, mas sua estratégia deve estar alinhada à sua personalidade, disponibilidade de tempo e tolerância ao risco. Seção 3. Diversificação. Abrindo suas asas no mercado. Imagine colocar todos os seus ovos em uma única cesta. O que acontece se você derrubar a cesta? Você perde tudo. Esse é o risco que você corre quando investe todo o seu dinheiro em uma única ação ou classe de ativos. A diversificação é a arte de distribuir seus investimentos por diferentes ativos, setores e regiões geográficas. É como ter várias cestas, cada uma carregando uma parte dos seus ovos, reduzindo o impacto da queda de qualquer cesta individual. Por que a diversificação é tão crucial? Porque ajuda a mitigar o risco. Diferentes ativos tendem a ter desempenhos diferentes sob várias condições de mercado. Quando uma classe de ativos está em baixa, outra pode estar em alta, amortecendo o golpe em sua carteira geral. Pense nisso como uma dieta balanceada. Você não comeria apenas um tipo de alimento? Comeria? Você precisa de uma variedade de nutrientes para uma saúde ideal. Da mesma forma, uma carteira bem diversificada inclui uma mistura de ações, títulos, imóveis e outras classes de ativos, cada uma desempenhando um papel específico na conquista de seus objetivos financeiros. A forma como você diversifica depende de sua tolerância ao risco, horizonte de tempo e objetivos de investimento. Um investidor mais jovem, com um horizonte de tempo mais longo, pode alocar uma parte maior para ações de crescimento, enquanto um investidor mais velho, se aproximando da aposentadoria, pode priorizar ativos geradores de renda como títulos e ações que pagam dividendos. Lembre-se de que a diversificação não significa eliminar totalmente o risco. Trata-se de geri-lo de forma inteligente, garantindo que um único evento adverso não atrapalhe seu futuro financeiro. Ao distribuir seus investimentos com sabedoria, você cria uma carteira mais resiliente, capaz de resistir a tempestades do mercado e gerar retornos consistentes no longo prazo. Seção 2. Construindo sua carteira. Uma abordagem equilibrada. Agora que analisamos o potencial de uma empresa, vamos explorar como incorporar esse conhecimento na construção de uma carteira de investimentos diversificada. Pense na sua carteira como uma refeição bem balanceada, com cada componente desempenhando um papel crucial na sua saúde financeira geral. Começamos com uma base de ações de grandes empresas. Elas representam empresas estabelecidas e financeiramente estáveis, com histórico de desempenho consistente. Pense nelas como os grãos confiáveis e saudáveis em sua refeição, fornecendo estabilidade e uma base sólida para o crescimento. Em seguida, adicionamos uma porção de ações de empresas de médio porte. Essas empresas estão em sua fase de crescimento, oferecendo retornos potenciais mais altos, mas também com riscos maiores. Pense nelas como os vegetais saborosos, adicionando variedade e potencial para crescimento significativo à sua carteira. Para apimentar as coisas, adicionamos uma pitada de ações de pequenas empresas. Essas empresas estão em seus estágios iniciais, oferecendo os maiores retornos potenciais, mas também os maiores riscos. Elas são como os temperos exóticos em sua refeição, adicionando um toque de emoção e potencial para ganhos extraordinários. Seção 3. O poder da paciência e disciplina. Investir no mercado de ações é uma maratona, não uma corrida de velocidade. Trata-se de crescimento de longo prazo, não de enriquecimento rápido. Um dos ativos mais valiosos que um investidor pode possuir é a paciência. O mercado inevitavelmente passará por altos e baixos, períodos de euforia e momentos de pânico. É durante esses tempos turbulentos que a disciplina se torna fundamental. Não deixe que as emoções ditem suas decisões de investimento. Siga seu plano de investimento
Reequilibre sua carteira conforme necessário e resista ao impulso de perseguir ganhos de curto prazo ou vender em pânico durante crises do mercado. Lembre-se de que o tempo é seu aliado no mercado. Quanto mais tempo você permanecer investido, mais se beneficiará do poder dos juros compostos. Os juros compostos são como um efeito bola de neve, onde seus retornos geram mais retornos ao longo do tempo. Imagine uma pequena bola de neve rolando morro abaixo. À medida que rola, ela acumula mais neve, ficando cada vez maior. Da mesma forma, seus investimentos, quando recebem tempo para render juros compostos, podem crescer exponencialmente, criando riqueza significativa no longo prazo. Portanto, seja paciente, seja disciplinado e deixe o poder dos juros compostos operar sua mágica. O mercado de ações, apesar de sua volatilidade inerente, oferece um caminho comprovado para a segurança financeira e prosperidade para aqueles que o abordam com conhecimento, uma estratégia sólida e uma perspectiva de longo prazo. Seção 1. A jornada. Adiante, abraçando as oportunidades. Ao concluirmos nossa exploração do mercado de ações, é importante lembrar o incrível potencial que ele possui. É uma paisagem dinâmica e em constante evolução, moldada pela inovação, ambição humana e busca constante pelo crescimento. Para aqueles dispostos a aprender suas complexidades, a dominar sua linguagem, o mercado de ações oferece um caminho para a liberdade financeira e segurança. Lembra da emoção que sentimos ao dissecar o potencial de uma empresa, descobrindo o valor oculto e imaginando seu futuro? Essa é a essência do investimento. Participar das histórias de crescimento de empresas que moldam nosso mundo. Da energia renovável à tecnologia de ponta, aos produtos do dia a dia dos quais dependemos. Pense em você como um explorador, mapeando territórios desconhecidos, navegando por desafios e descobrindo joias escondidas. O mercado de ações é vasto, oferecendo oportunidades para todo tipo de investidor, desde o poupador cauteloso que busca crescimento de longo prazo, até o trader aventureiro que busca capitalizar as oscilações do mercado. Mas, como em qualquer grande aventura, a preparação é fundamental. Equipe-se com conhecimento, aprimore suas habilidades analíticas e desenvolva uma abordagem disciplinada. Lembre-se da importância da diversificação, distribuindo seu risco e construindo uma carteira que se alinhe aos seus objetivos e tolerância ao risco. Seção 2. Uma busca. Vitalícia. O conhecimento é sua bússola. A jornada de um investidor do mercado de ações é uma experiência de aprendizado contínuo. O mercado está em constante evolução, apresentando novos desafios e oportunidades. O que funcionou ontem pode não funcionar amanhã. Portanto, manter-se à frente da curva é essencial. Adote uma mentalidade de aprendizado contínuo. Leia livros, participe de seminários, acompanhe as notícias financeiras e interaja com outros investidores. Há uma riqueza de conhecimento disponível, desde técnicas de análise fundamental até a compreensão das tendências macroeconômicas e o domínio da psicologia do investimento. Quanto mais você aprende, mais confiante se torna em suas decisões de investimento. Você será capaz de identificar armadilhas potenciais, detectar tendências emergentes e fazer escolhas informadas que se alinhem aos seus objetivos financeiros. Lembre-se de que o mercado de ações não é um esquema de enriquecimento rápido. É um jogo de longo prazo que recompensa a paciência, a disciplina e o compromisso com o aprendizado contínuo. Ao embarcar em sua jornada de investimento, abrace os desafios, celebre as vitórias e nunca pare de aprender. O mercado de ações, com todas as suas complexidades e recompensas potenciais, aguarda aqueles que ousam explorar suas profundezas e dominar sua linguagem.